Doutora Marta voltou! Voltei firme e forte agora. Eu que vou sair de férias. Ela vai sair de férias agora. Vai tirar uns meses sabáticos. Ela sacaneou muito comigo, muitos meses aí trabalhando sozinha. Agora é a vez dela. Mas voltei. A gente... Voltou com tudo agora, né? Exatamente. Vamos tirar Então, bora lá. E o pé do sossego. Exatamente. E a gente volta com uma convidada, entendeu? Muito bacana. A Dani vai falar um pouquinho mais dela e vai apresentá-la para vocês. Bom, a nossa convidada foi indicada por uma pessoa que já passou aqui com a gente, o Fernando Praxis, que é uma pessoa maravilhosa, nos deu referências excelentes dela. Ela tem formação no mercado financeiro e formação em coach. E muita experiência para dividir com a gente. Não é, Verônica? Tirar um pouquinho, né, da minha jornada. Como você mencionou, eu sou formada em economia, né, tenho 16 anos de mercado financeiro. Há 3 anos, mais ou menos, eu comecei uma busca por autoconhecimento, né? Eu cheguei num momento em que, profissionalmente falando, eu tinha uma remuneração muito boa, eu era muito bem avaliada na minha empresa, eu trabalhei em empresas muito legais, mas faltava uma coisa, assim, faltava Tinha um algo. vazio. E eu sempre tive, não sei se vocês já falaram aqui sobre personalidade, temperamento, né? E eu sempre tive eu sou colérica, né? Então que o elemento é fogo. Eu sempre tive um perfil muito dominante e exatamente o que me incomodava, o que faltava em mim era a questão da família, né? E eu falava, poxa, de um lado eu consegui tanta coisa, de outro não. Meus relacionamentos não davam certo. E aí eu comecei uma busca muito focada, esse primeiro passo, né, no meu autoconhecimento foi muito focado em feminilidade. Até para dominar um pouco esse fogo, fazer com que ele não queime, né, não pegasse fogo, mas que ele aquecesse as pessoas que estivessem ao meu redor, né? Então, esse meu primeiro passo, essa minha primeira busca foi muito nessa questão de feminilidade. E aí eu acabei depois de um tempo já estudando, lendo muito, compreendendo algumas questões, né, do que me impediam ali de chegar onde eu queria. E aí passei também para a questão do autoconhecimento e de desenvolvimento humano. E tudo assim, tudo que eu busquei, hoje eu atendo, né? Faço mentorias, mas tudo que eu busquei foi primeiro para mim. Nunca imaginei, até pela forma com a qual a minha profissão, que eu já estava consolidada na minha profissão, nunca imaginei que eu fosse ter um segundo trabalho, né? Então... mas hoje eu acho que quando eu vejo o resultado dos meus coaches, quando eu vejo o resultado dos meus clientes, eu olho para aquilo e falo, é o que me equilibra, assim, é o que traz o propósito, é onde eu deixo meu legado, é onde eu consigo agregar na vida das pessoas com tudo que eu vivi, né, com tudo que eu aprendi também. Então é basicamente... Olha que legal. Muito bacana, Estamos né? aqui diante de 3 mulheres dominantes, de perfil Vocês também dominantes. são dominantes? O masculino bem E desenvolvido. uma coincidência muito grande Exatamente. também é o tempo de busca pelo autoconhecimento, porque nós duas também fazemos mentoria. Estamos indo para o quarto ano de mentoria. É bem próximo Quarto mesmo. ano de autoconhecimento, trabalhando esse lado. Eu tenho um perfil muito dominante, muito masculino. Eu também. Eu vim também para a mentoria achando que eu precisava melhorar o lado profissional e descobri que não era, que era esse vazio que você mencionou, Exato. que é o meu lado feminino, o meu lado de aquecer as pessoas. Exato. E realmente é muito gostoso quando você descobre esse potencial de poder ajudar as outras pessoas Exato. com o conhecimento que você buscou para si, Exato. né? Eu vejo que Porque você é seu próprio experimento, né? Exatamente. Você é um experimento. Então, se funcionou para mim, tem como funcionar para outra pessoa, Exato. né? Então, você é a prova viva de que o processo funciona. Funciona, exato. Você sabe que quando eu fiz era muito engraçado, quando eu fiz a minha formação em coaching,
Eu falava nas aulas, eu falava, não, mas eu não preciso trabalhar com isso, né? Eu já tenho uma profissão. Não, eu não vou trabalhar com isso, eu já tenho uma profissão. Até que eu precisava fazer o meu TCC, né? E para fazer o meu TCC eu precisava atender uma pessoa pro bono. E eu sou, assim, imensamente grata a ela. A Fabi, ela foi um anjinho, porque eu até era tão distante para mim que eu tinha um grupo de meninas, né, de amigas, que a gente tinha, eram quase que amigas virtuais, que a gente se conheceu num grupo, num curso, né, que a gente fez pela internet. E montamos um grupo de meninas e para se ajudar ali, ter uma troca, né? E eu mandei lá, gente, quem quer ser na cobaia? Preciso fazer um pro bono nesses termos, sabe? Não menosprezando Sim. a questão, mas assim, realmente é uma conclusão para mim. É um experimento. E para mim, foi muito engraçado, porque aquela conclusão foi um início, né? A Fabi, ela tinha na época 23 anos, e eu olhava para ela e eu falava, gente, o que eu vou mudar na vida de uma pessoa de 23 anos? Ela acabou de nascer, acabou de começar, né? E assim, as mudanças dela foram tão genuínas, tão imensas, assim, para ela e para mim, que a hora que eu terminei o ciclo dela, eu falei, acho que eu não posso parar aqui, sabe? Eu não posso, considerando tudo que ela viveu, as transformações que ela viveu e que ela vive até hoje, porque ela me manda mensagens até hoje, né? Eu falei, eu não posso parar por aqui. Seria um egoísmo meu eu guardar tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi e olhando para ela, tudo que eu sou capaz de oferecer com as ferramentas, né, do que eu estudei, e guardar para mim. Seria muito egoísmo. Então, eu falo que a Fabi, assim, quando a gente terminou, eu comecei a última sessão falando, Fabi, a primeira coisa que eu quero te dizer é muito obrigada, e a segunda você tem coaching de graça pro resto da sua vida. Quando você quiser, Que legal. você me liga, a gente ajusta a agenda e você vem, porque eu não tenho outra forma de, sabe, de demonstrar minha gratidão, então... E assim, você falou aí a questão da feminilidade, e isso é uma coisa bastante presente, assim, em muitas mulheres, né? Aquela coisa, assim, eu acho que muito focado naquela coisa de ser independente, né? E você acaba meio que ultrapassando isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, se for possível, e no seu processo... Onde você foi beber? Qual foi a primeira fonte, assim, uma fonte primária que você foi atrás desse processo de descobrimento? O que te levou a buscar esse descobrimento? O que me levou, vou começar por ela, tá? O que me levou foi esse sabe? Por que meus relacionamentos não dão certo? Eu tive uma infância com uma ausência muito grande do meu pai. Meus pais se divorciaram, eu era muito pequena, não lembro do meu pai em casa. E a mulher, normalmente, quando ela tem essa questão da dificuldade do relacionamento, sempre vem com a questão do pai, né? As pessoas que eu atraía eram muito parecidas com o meu pai. E por mais que eu ame meu pai, que eu honre o meu pai, eu não quero casar com o meu pai. O meu pai não é o modelo de homem que eu gostaria de me casar. Então, eu comecei a falar, o que está acontecendo? Por que eu estou traindo meu pai? Né? E aí você entra em questões muito profundas, né? De vício emocional, de repetição, eu não me sentia merecedora de um relacionamento melhor que o da minha mãe. Então foram coisas muito profundas que eu tive que cavocar muito para entender o que eu precisava fazer, que no fim das contas, assim, super generalizando o processo, mas assim, o fim é o perdão, né? Para que eu pudesse entender ali realmente o que eu precisava fazer para mudar aquele padrão e encontrar pessoas que tivessem valores alinhados aos meus, que buscassem as mesmas coisas que eu, que tivessem sonhos minimamente alinhados aos meus, né? Então, meu primeiro passo foi muito engraçado, eu me lembro desse dia. Eu estava na casa da minha mãe mora em Ilhabela, e eu estava deitada na cama da minha mãe, e Instagram, aquele negócio de algoritmo, né? Apareceu uma mulher no meu Instagram, que é a Andrea Lish, não sei se vocês já ouviram falar dela, que ela falava sobre feminilidade. E ela estava falando de não é academia, mas era uma plataforma em que tinham várias aulas, né?
E eu mostrei pra minha mãe e falei, mãe, olha o que ela fala aqui de casamento, olha o que ela fala aqui de, né? Era um negócio que hoje em dia você ouve, você fala, gente, essa mulher veio do além. Porque querendo ou não, sem querer politizar aqui ou polemizar, né? O feminismo, ele traz um negócio para a mulher que é quase que uma obrigação dela ser igual ao homem. E se você olhar para a mulher, até a estrutura fisiológica da mulher não é igual ao homem. Não é. Totalmente diferente. Entende? Não dá. Nós temos a capacidade de fazermos coisas iguais a eles. Temos, claro que temos, mas não necessariamente nós temos que fazer. Né? Não é aí que a gente vai conseguir fazer com que a sociedade seja, entre aspas, mais justa. Né? Não é, para mim, tá? Não é esse o perfil da mulher. Então, eu me lembro muito bem, assim, de uma aula que ela deu, que ela falava assim, se você olhar a questão da fisiologia... Qual é o nome dela? Andréa Lich. Vou procurar aqui. Se você olhar a fisiologia da mulher, a mulher ela é toda interna. Né? Então, por que um homem, quando ele tem uma gripe, ele quase morre? Né? Porque ele não sabe lidar com o interno. Porque a mulher, ela é toda emocional. Então, os hormônios são internos, a gestação é interna, o órgão genital da mulher é interno. Nós precisamos muito da introspecção, muitas vezes, para organizar o nosso emocional e aí depois poder se expressar. E o homem, ele é todo externo. Né? Então, assim, é o homem que ia à caça, é o homem que ia para a guerra, é o homem que é o provedor, né? É o órgão genital masculino é externo, né? Ele ejacula, então ele é todo para fora. Então, quando acontece alguma coisa dentro do homem... Isso. Quando acontece alguma coisa dentro do homem, ele não sabe como lidar com aquilo. Mostra para a câmera. Deixa eu ver, aqui, ó. Onde? Aqui? Aqui. Ó. Deu para eu pegar? E aqui? Aqui, ó. Acho que aqui também. Vamos recomendar, né? Temos aqui muitas... O que é bom, a gente recomenda. Acho que disso que você falou, só fazendo um parênteses bem breve, eu acho que, assim, eu me considero feminista. Eu me considero feminista. Não sou feminista radical. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro ontem. Ontem estava eu na estrada pegando 4 horas de trânsito. Eu queria ontem ter um boy magia para dirigir o carro para mim. Entendeu? Porque é da natureza deles fazer isso. Dirigir a mulher sente necessidade de ser acolhida. De alguma coisa de... Né? Assim, a gente quer ser independente. Eu sou independente financeira, se eu entrar num relacionamento hoje, eu vou continuar sendo, mas em algum momento você quer a proteção. Você quer saber que tem alguém assim que vai fazer assim? Não, deixa que eu resolvo. Exatamente. Eu nunca tive isso. Que vai abrir a porta para você por um simples ato de gentileza. Gentileza. Sim, puxar a cadeira. Você não consegue. Óbvio que você consegue abrir uma porta, gente. Puxar a cadeira para que você se sente. Exatamente. Né? Vai pagar um jantar porque tem o prazer de estar ali pagando um jantar para a pessoa que está junto. Exato. Dar um presente. Não é assim uma questão de... eu vou pagar as coisas dela, mas ela não vai trabalhar. Não. Sabe, porque... Eu acho que é uma questão de você conseguir se enxergar num relacionamento estando lado a lado. E não à frente ou acima. Eu acho que é um lado a lado. Eu vejo muito isso, assim. Nós vivemos gerações que elas casam cada vez mais tarde. E eu sinto por isso, honestamente. Porque você perde aquela fase da construção, onde ninguém tem nada... Né? Onde tá todo mundo ali no estágio, de repente, na faculdade, construindo a vida e construir junto. Porque hoje, minha visão é que quando as pessoas casam... Eu tenho 35 anos, então assim, eu já tô nessa fase. Quando as pessoas casam, um já tem a casa, outro já tem o carro, outro já tem tudo. Então assim, é como se fosse juntar um catadão de coisas que você já viveu e que ninguém passou pela sua dor junto, pela sua experiência junto, pelo seu crescimento junto. E aí acaba que fica, mas eu não preciso de você, então, se não der certo, não deu. E foi aí que eu me peguei. Tá bom. E foi aí que me pegou, porque a minha visão de família, como eu não tive a família, eu senti muita falta exatamente disso. Né? Então,
Hoje, eu quero formar, você pode chamar de família Doriana, não interessa, é essa que eu quero. Sim, Um casal, exato. E cada um tem o direito de fazer Exatamente, da forma aquilo que que for. acha que é bom pra si, que vai fazer feliz. Exato. Entendeu? Exato. Eu, por exemplo, eu sou separada do pai do meu filho, eu me separei dele, meu filho tinha 9 meses, meu filho tem 7 anos. Meu filho tem um pai ausente, eu crio ali, minha mãe ajudava até determinado tempo, a minha mãe hoje está com princípio de Alzheimer, então a questão está toda comigo, tudo direitinho. E eu penso assim, às vezes eu falo assim, eu não quero mais ninguém na minha vida. Ai, que saco, ter que lidar com isso, com aquilo, com aquilo. Mas ao mesmo tempo eu falo, pô, mas eu posso conhecer uma pessoa bacana ainda na minha vida e construir uma coisa bacana, diferente. Que seja saudável para os dois. Que seja saudável, que seja bom, entendeu? Que seja bacana. Eu acho que a pessoa tem que buscar aquilo que a faz feliz. Exato. Né? Seja a família de comercial de Doriana, não sendo esse tipo de família, sendo, por exemplo, tem casais que trabalham assim, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro, você vai pagar isso, você vai pagar aquilo e eu vou pagar tal coisa. Né? Eu já sou diferente, eu sou adepta do nosso dinheiro. Exato. Entendeu? Quando eu era casada, era assim, eu trabalhava registrada, né? E eu recebia dia 15 e dia 30. Ele recebia dia 5 e dia 20. Então eu falava para ele, a gente nunca fica sem dinheiro. Exato. Que porque ótimo. a gente tem 4 datas de receber no mês. Então, assim, a gente nunca estava exclusivamente sem dinheiro. E a gente tratava o dinheiro... nesse aspecto não tem o que falar dele, assim, né? O que é justo é justo. A gente fala o que é certo, Exato. o que é errado a gente fala também. Mas a gente tinha esse perfil do nosso dinheiro, nosso dinheiro, né? E hoje tem muito essa questão, assim, por isso eu acho bastante interessante o que você trouxe de informação logo de início, que é essa questão de masculino e feminino, porque é um problema quase que social hoje, esse, né? Porque assim, você tem de um lado... Quando você quer trabalhar o seu lado feminino, aí entra a política também no meio, né? Porque aí você é de direita, se você é feminista, você é de esquerda, aí você é submissa, você deixa crescer o pelo nas axilas. E não é radical, a coisa não tem que ser radical, entendeu? Mas você sabe que essa questão da submissão é um negócio muito interessante, porque eu acho que o significado efetivo da palavra e da questão, né, ela foi muito deturpada. Porque eu enxergo hoje submissão é estar sob uma mesma missão. Né? Não é, como a gente mencionou, ser menor, ser menos ou ser qualquer coisa. Né? Eu acho que quando você se coloca lado a lado numa construção de alinhamento, esse final de semana eu fui viajar com meu namorado e aí a gente, na ida da viagem, eu falei, amor, você acha que as minhas conversas são chatas? Porque eu sou meio a louca do alinhamento, sabe? Porque o que é conversado, tá conversado. Ele pode não concordar 100%, a gente vai chegar ali no meio termo e tá tudo bem, né? E aí foi até difícil dele conseguir entender o que eu estava querendo dizer, sabe? Porque ele não estava entendendo. Eu falava, não, mas hipoteticamente, se... E aí ele falou, não acho que a gente está construindo um relacionamento que se não tiver o alinhamento inicial, a gente vai chegar, vai casar, vai fazer festa, vai fazer um monte de coisa e vai chegar lá e falar, cara, quem é essa pessoa aqui? Exatamente. É o que acontece muito, que são esses sonhos que eu não sabia? Que são completamente diferentes dos meus. Sabe? É o que acontece muito hoje em dia, né? As pessoas se conhecem, acabam se casando, não tem esse alinhamento, não tem essa conversa, justamente por achar que um é mais do que o outro. Ou não preciso do outro. Não preciso do outro, sou só eu. Ou até mesmo porque não vai atrás. Percebe que tem algo errado, mas Exato. não admite que precisa de ajuda e não vai atrás de ajuda. Exato. E aí acaba rompendo muitos casamentos, muitas uniões, muitas amizades, famílias, né? Acabam se distanciando por causa disso, por falta de conversa. Eu descobri, assim, quando eu descobri o poder da conversa num relacionamento, nossa, a minha vida mudou.
Mas o Porque entra relacionamento... todo mundo na defensiva, né? Mas o relacionamento, 24 horas. se você for pensar, o relacionamento ele se constrói assim. É a conjunção dos interesses de dois indivíduos. Sim. Se você não manifesta quais são os seus interesses, acaba sendo só o interesse de um dos indivíduos. Exato. E aí realmente é aquela coisa que você falou. Quem é você? Quando você teve esse sonho? Quando você teve esse Exato. interesse? E às vezes são coisas muito banais. É uma questão de forma de lidar com dinheiro, por exemplo. Entendeu? Se uma pessoa é mais desprendida, o outro é mais Exato. cauteloso. Exato. E quando que você descobre isso? Exato. Na construção do relacionamento. Exato. E na conversa. E na conversa. Né? É o que eu falo, assim, eu acho que eu brinquei, falei sobre isso hoje de manhã. As pessoas, talvez pareça um pouco agressivo e insensível, tá? Mas, eu vou tentar tirar até do contexto que eu ia falar, mas todo mundo dá sinais. Se o cara que você casou, eu vou colocar, como nós estamos em mulheres aqui, vou colocar no masculino, tá? Se você casou com um cara que é um crápula, que é um passivo-agressivo, que é qualquer característica ruim que hoje em dia tendem muito a dizer sobre o homem, ele deu sinais. Sempre dá. Ele deu os sinais. Sim, sempre dão. Então, é muito o que vocês mencionaram, assim, às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas não busca. Então, assim, você deve ter um vício emocional de rejeição, de abandono, de maus tratos. Eu tenho uma coach que eu atendi a primeira sessão na semana passada, e ela viveu uma repetição de maus tratos nos relacionamentos dela. Então, assim, vamos trabalhar isso para que o seu próximo relacionamento não repita isso. Porque é fato que você repete padrões. Existe isso. E as pessoas não acreditam. Existe muito preconceito com coaching. Né? Não só com coaching, né? Com qualquer terapia emocional, qualquer Exato. situação de autoconhecimento. Quando eu comecei a fazer a mentoria, que comecei a trabalhar o autoconhecimento, muita gente criticou. Falou, para que você vai fazer isso? Exato. Isso é coisa de gente à toa. É coisa de gente que não tem o que fazer. Exato. Vai trabalhar. Vai no seu... Sabe, assim, são situações que as pessoas não imaginam o quanto fazem diferença na vida da gente. Exatamente. Em todas as relações. E você pode dizer que a emoção da dependência de uma pessoa assim, ela é viciante, ela pode ser considerada um vício? Porque, se eu não me engano, eu vi um estudo dizendo que esse tipo de emoção, ela é como um vício em como se fosse uma dependência química. Cocaína. As sinapses que você produz no vício emocional são as mesmas de um vício em drogas. Então, a dificuldade para... A dificuldade de se recuperar, né? Se distanciar daquilo. Porque, na verdade, assim, a minha visão talvez até seja polêmica. Eu não acho que existe uma cura. É como uma pessoa que é viciada em cocaína. Ela se distancia. Se ela não mudar o meio dela, se ela não sair daquilo como um todo, ela vai continuar. E ela tiver um lapso de voltar a usar aquela droga, ela vai... A chance dela sair, tipo, usei uma vez de novo e agora estou livre. Não, é dificílimo, né? Então, para vocês terem ideia, até a minha mudança, não sei nem se foi um vício emocional, mas assim, eu morava em São Paulo, sou nascida em São Paulo, e teve um dia que eu simplesmente acordei e falei, vou mudar para Campinas. E as pessoas me perguntam até hoje, mas por que você foi? E é muito engraçado, porque tipo, você deve satisfações para as pessoas, né? Não. Exato. Você tem que Não dar pago satisfação minhas de tudo, contas, né? não pago minhas contas, mas por que você foi para Campinas? Porque eu quis. Porque não tem outra resposta. Não, eles querem uma resposta. Não tem outra resposta, porque eu quis, porque eu precisava. Apesar de amar os meus amigos de São Paulo, eu vivia num meio em que eu precisava sair dali para conhecer outras pessoas, para vivenciar em outros lugares, sabe? E eu acho que, assim, ainda que Campinas seja uma cidade muito grande, né, do interior, era um primeiro passo para eu enxergar outros valores. Na minha visão, eu acho que o interior ele ainda tem valores mais aflorados. Eu olho para São Paulo, às vezes para mim as pessoas são muito rasas. Individualista, né? São muito rasas, são muito egoístas, é uma correria frenética para todo lado, o tempo todo, um trânsito caótico. E as pessoas falam, mas aqui você consegue comer um temaki às 4 da manhã.
Quando que você acordou? Ouvi 4 da isso manhã e falou, ontem. Quero comer um temaki. Que vontade de comer um temaki. Eu ouvi isso de uma pessoa ontem, por sinal. Ah, porque aqui é 24 horas, qualquer lugar que você for, tem um bar, tem um restaurante aberto. No interior não tem. Não tem. Não tem mesmo. E é Ainda bem. justamente porque à noite a gente precisa dormir Exato. para se recuperar. pro dia Eu seguinte. acho assim, eu adoro São Paulo. Eu já fui aquela que não saio daqui por nada nesse mundo. Hoje, filha, primeira oportunidade que eu tiver, e eu que tava na praia, se eu arrumasse um emprego, um lugar, assim, não arrumar um emprego, porque eu não quero arrumar emprego mais, entendeu? Mas uma oportunidade de trabalho eu ali. sou a CIO do Marta Lobo Advocacia, entendeu? E é assim que eu vou permanecer. Mas se eu pudesse me estabelecer na praia, gente do céu. Ah, no interior você já tem a Não, oportunidade de convite, no mas interior também. Mas não foi ainda. A praia é um must, cara. Você poder pegar um marzinho todo dia. Ai, Não, mas só de você sair desse, desse sabe? Você nem Sim. qualquer adjetivo aqui. Não, eu fico enlouquecida quando eu tenho que vir pra cá, porque assim, Cara, É uma ela, às vezes, teve momentos em que ela vindo de Valinhos, ela chegou mais rápido, quando era Barra Funda, quando a jurídica era na Barra Funda, ela chegar mais rápido na jurídica do que eu que estou em São Paulo. Entendeu? E eu estou sem trânsito, sem nada. Eu estava 25 minutos daqui. Daqui não, lá da Barra Isso é Funda. frenético. Entendeu? Então, assim, você perde muito tempo no trânsito, você perde a saúde, é poluído, faz mal para a respiração, para a pele, para o cabelo, entendeu? Sabe, você é assaltado, você anda inseguro. Né? Ontem eu voltando com meu filho, já era quase 1h da manhã, deixei a colega na casa dela, e assim, é um trajeto de 10 minutos até minha casa. Eu vim morrendo de medo, e eu não sou uma pessoa, eu era do tipo que quando eu tinha lá os meus 25 anos, eu andava de madrugada no centro de São Paulo, e feliz da vida. Hoje, não sei se é porque eu sou mãe, hoje, eu tenho um medo danado. Entendeu? de uma certa idade a gente fica com medo, né? E talvez também você possa ter assumido a sua vulnerabilidade. Sim. Porque também. tem isso também, não sei vocês, mas assim, eu tinha uma casca de super mulher. Não, a gente Eu não é tinha medo, Mulher não tinha Maravilha. nada, eu ia... assim, Vamos lá que eu arrebento o cimento no peito, né? Então, assim, talvez seja isso também, né? A maturidade traz essa... Às vezes não que não precise, assim, eu acho que o autoconhecimento ele é necessário para todo mundo, né? Mas a maturidade, ela também vai trazendo os teus limites, né? Ela te mostra quais são os seus limites. Eu acho que também pode ser, porque... Quando você falou no começo da estrutura física, né? Eu fui criada numa família com homens muito fortes, né? Não o meu pai, mas meu avô, que foi essa figura, e os meus tios. São aquelas figuras em que, por exemplo, se tivesse que fazer um serviço braçal, eles iam fazer. Só que aí criou-se mulheres que olhavam aquilo e não achavam natural ficar só olhando, que iam lá Queriam ajudar. fazer igual. Iam lá trabalhar junto e carregar. Carreguei pedra, cimento, bloco para o meu avô. Caí na escada da obra, tenho a coluna machucada até hoje por causa disso. Só que você passa a vida inteira fazendo isso, agindo dessa forma. E eu fui criada, eu e minha mãe. Então, assim, nem sempre tinha um dinheiro para fazer a pessoa vir fazer o serviço que precisava fazer. Então, a gente foi fazendo. Nesses últimos anos, eu falei, eu não quero mais fazer. Eu não quero quebrar parede, eu não quero carregar peso. Exato. Eu quero que alguém venha fazer para mim. Porque... Nem que demore um pouco mais. Nem que demore um pouco mais, que eu tenha que fazer por etapas. Mas eu não quero mais ficar fazendo trabalho braçal, sabe? Eu sinto dor, eu fico mal depois. E esse é um exemplo muito básico, assim, da diferença entre homens e mulheres, né? Primeiro que eu acho que é bem relevante é a forma de pensar. O homem pensa de um jeito, ele raciocina de um jeito, isso é comprovado cientificamente que o homem raciocina. E a mulher, ele é mais detalhista, a mulher é mais generalista, né? Multitarefas, dizem que, né? Se bem que esse conceito de multitarefas dizem que não existe, que quem é multitarefas não faz nada bem feito. Mas
eu acho que há Mas ainda controvérsia. assim, a gente pode até não fazer tão bem feito, mas Mas a gente faz. A gente Já que existe multitarefa, existe. existe. Então, assim, então, a primeira diferença que eu acho gritante é a forma de pensar do homem e da mulher. E o homem, ele só consegue pensar um assunto por vez. Se Um der assunto por dois, vez. é um assunto por vez. E eu acho que a outra grande diferença é físico. É. Não adianta você falar, a não ser que a pessoa tenha uma vida absolutamente atlética, que ela treinou a vida inteira, desenvolveu Nem força. assim. Mas mesmo assim, né? Tem Nem essa. assim, Estão mostrando nas mídias os. Aí eu confesso que eu nunca sei qual que é qual, mas acho que é. Mulher trans é quando o homem vira mulher. Mulher Ou ao trans, contrário. mulher trans é quando ele tem o corpo masculino, mas ele se identifica Fica como como mulher. Então, que aí tem várias mulheres trans que estão competindo, né, em times femininos. E que eles, assim, elas dão um baile nas outras. Porque a Jogadoras, estrutura porque a estrutura física, os os hormônios são exato. diferentes. Se bem que quando Exato. você inicia um processo de transição de gênero, me perdoem se eu falei errado, mas quando você começa um processo para tomar hormônio e etc., eu acho que essa questão hormonal, ela cai um pouco. Eu Mas acho não que se deixa de mantém ser- mas uma o estrutura natural, ele se física. mantém, né? Eu acho que mantém algo natural de estrutura física, mas a questão de testosterona, porque praticamente zera a testosterona, por exemplo, né? Você toma lá a questão, os estrógenos. Estrógeno, né? Estrógeno. Estrógeno. E assim, eu não tenho propriedade para falar, não quero falar nenhuma besteira, porque... Não, também não. É só pelas notícias que eu vejo. Só o que a gente entende. Então, assim, eu acho que a primeira diferença é essa. Então, eu acho que é incomparável. Eu, como eu falei, eu acho que a Dani também você também é. Nós somos feministas. Feminista eu não considero, não. Não, mas não feminista... Confesso que não. Somos mas femininas. Não feminista no radical. Não. Entendeu? É que assim, quando você estuda o que é de fato o feminismo, eu, Verônica, não compactuo com os valores. Por isso que eu não me considero feminista. Entendi. Ah, mas você vota. Ah, mas você trabalha. Ah, mas você... De novo, quando você estuda de fato o que é o feminismo, como as feministas lá de sei lá quando, sufragistas, e enfim, todas as separações e as escolas feministas, o que elas pensam, o que elas falam de família, o que elas falam como a mulher tem que ser. Para mim, É muito a radical. feminista é quase que uma inimiga da própria mulher, para mim. Então, por isso que hoje, assim, eu já agi eu já vivi mas eu acho que até essa minha busca, essa minha mudança foi muito porque eu vivia uma vida como se fosse um índio, nada contra, tá? Eu só tô fazendo analogia. Numa tribo que segue ali um cacique. Só que eu não sei quem é o cacique que tá me direcionando. Eu acho que, na verdade, hoje, no mundo de hoje, tá todo mundo vivendo assim. Você vive anestesiado. São poucas as pessoas que têm coragem de parar e falar, opa, o que eu tô Exato. fazendo? E aí, O quando que eu eu fiz quero? esse opa, eu falei, cara, mas eu tô muito longe de onde eu queria estar. Como é que eu cheguei até aqui? E aí eu vi o que é que me levou até ali. Por isso que hoje, pra mim, não... Mas eu acho que você ir na onda também, por exemplo, tem muita gente que tem preconceito com o coaching. E aí a gente vai falar de performance de novo. Eu acho até meio repetitivo a gente falar, mas acaba falando. A gente está num momento da vida em que a imposição de que você tem que ser daquele jeito gritante, né? gritante. E isso está dando um problema de saúde pública, que são os problemas emocionais psiquiátricos. Exato. Entendeu? Os problemas de saúde mental. Exato. Nunca se falou tanto em saúde mental como se fala hoje. Nunca tivemos um número tão grande de funcionários afastados das suas Sim. funções em auxílios doença, em algum benefício por incapacidade, quanto hoje. O burnout, não sei nem se é assim se fala, burnout, não sei, é uma das principais causas hoje de afastamento do trabalho. E eu acho que vem muito daí, da pessoa
querer seguir aquele padrão imposto pela sociedade, de que eu vou fazer, eu sou uma máquina, eu tenho que fazer, eu não posso pensar diferente, eu não posso ser diferente. Eu falo por mim, porque eu cresci naquela crença dominante de que você tem que trabalhar, você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que ter uma reserva, você tem que deixar uma herança para os seus filhos, você tem que ser autossuficiente, você não pode depender de ninguém, você não pode pedir nada para ninguém, você não pode chorar, você não pode sorrir. E aí eu me vi um dia numa crise. Eu descobri que isso vem desde a infância, nesse processo de autoconhecimento e no tratamento psiquiátrico, que isso vem desde a infância. E eu me vi num dia numa crise que eu tive que parar num pronto-socorro, ser medicada, ser encaminhada para um psiquiatra para que ele me falasse: você não precisa ser assim. E isso eu já estava há 3 anos na mentoria, na busca de autoconhecimento, já trabalhava isso, mas chegou num ponto que a padronização da sociedade exigia tanto de mim. Porque é rede social, porque é a própria mentoria. Você... A gente ama a mentoria, mas a mentoria também te dá uma pressão. Sim, te cobra. Te cobra também. Você é mãe, tem 2 filhos, você não pode deixar faltar nada, porque se o pai é ausente, a responsabilidade é sua, porque você escolheu esse pai, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu não escolhi o pai. Não é assim. As pessoas não entendem que a vida é muito mais do que parece ser. Porque se fosse uma simples escolha, né? Você fala, eu vou pôr uma capa azul no meu celular ao invés de rosa. Ok. E não é assim, entendeu? Eu também, eu não achei que eu ia me separar com meu filho com 9 meses de idade. Mas você sabe que eu acho que isso vem muito dessa questão da falta das pessoas se conhecerem e entenderem a sua identidade. Eu sei que assim, tá muito jargãozão já, sabe? Todo mundo fala de auto-performance, todo mundo fala de autoconhecimento, todo mundo fala de identidade, mas é uma realidade. É que, na verdade, esse autoconhecimento vem de agora, né? Eu estou separada há quase 7 anos. Eu vivi por 13 anos esse relacionamento. Então, quando eu comecei a me relacionar, eu ainda era adolescente na linguagem técnica pediátrica. Eu tinha 21 anos. Então, não, e eu não falei nem de você, que você falou da questão do burnout, sabe? Mas assim, pegando para um genérico, fazendo um comparativo com as minhas colegas de faculdade, que também se casaram com a mesma idade, com o mesmo cara da faculdade, eu começo a olhar para elas e pensar, será que elas enxergam o que eu enxergo? Será que assim, a vida é tão bela quanto elas passam a ser? Será que elas não estão vivendo o que eu vivi e não veem isso? Mas porque às também... vezes é um relacionamento, a gente observa nas pessoas relacionamentos muito perfeitos demais para uma realidade, né? Mas eu acho que isso vem muito da questão das redes sociais. Nas redes sociais ninguém posta lá o boleto vencido ou o problema. Eu posto. Vai que aparece um velho rico que quer pagar, né? Mas aí você é o outlier, entendeu? O ponto fora da curva. Porque, assim, no geral, as pessoas estão felizes ali. Né? Então, o que as pessoas transparecem nas redes sociais, pra mim, não me importa. Tem gente que chega a chorar porque fulano tem aquilo e eu não tenho. Exato. Eu tenho uma coach que, assim, a gente está num processo de detox de rede social. Do quanto faz mal para ela. Porque ela tem 2 pessoas especificamente do convívio dela que ela olha, ela tá fazendo uma viagem incrível. Ela olha pra viagem do outro, que nem é tão incrível, assim, sem menosprezar, mas assim, só tentando colocar o nível de grandeza, nem é tão incrível. E assim, a dela que tá aqui, o do outro que tá aqui, ela quer essa aqui. E eu falo, mas como? Por quê, né? Por quê, né? Então, mas eu acho que essa questão do enxergar, eu acho que todo mundo tem o seu tempo, sabe? O seu momento. E às vezes é aquilo que faz a pessoa feliz. Por mais que no nosso olhar seja um fake news, sabe? Aquilo é o que faz, é o que move aquela pessoa. Deixa eu te perguntar, você trabalha também com o mercado financeiro,
Trabalho. Especificamente, em que área? Eu trabalho numa gestora de fundos. Gestora de fundos. Ai, que interessante. É. E deixa eu falar também outra coisa. A parte de coaching, você trabalha focado em desenvolvimento pessoal? Sim. Focado em desenvolvimento pessoal? Sim. Entendi, bacana. E como que é, vamos dizer assim, se você conseguir traçar de uma forma um pouco mais simplificada, como que funciona um processo de coaching? O que eu, na verdade, sim, a minha metodologia ela não é um coaching puro, né? O que é o coaching? O coaching ele identifica teu estado atual, teu estado desejado, você cria um plano de ação para chegar no teu estado desejado com assertividade e rapidez. Isso é o coaching, né? A minha metodologia da Febracis, não sei se vocês conhecem, que é o coaching integral sistêmico. Então, o que ele faz? Ele faz o coaching atual, desejado, plano de ação, vamos, né? Só que ele integra razão e emoção. Então, a primeira sessão que eu faço com os meus coaches, ela parece uma terapia. Porque eu pergunto várias coisas sobre a vida daquela pessoa para identificar quais são os vícios emocionais, quais são os padrões de repetição, o que ela está vivendo ali, o que incomoda, qual é o resultado que ela quer diferente, para identificar o que fortalece e potencializar isso, identificar o que fragiliza, o que sabotador. tira força, exatamente, e tirar força daquilo, né? E sistêmico, porque a gente foca nos 11 principais pilares da vida. Então, assim, por mais que a sua dor seja no profissional, não é porque você está passando por um momento profissional que você precisa abandonar seu filho, deixar de ser filha, largar sua saúde de lado, né? Não é a questão da vida perfeita, mas é que quando você prejudica um pilar, outros são prejudicados. Da mesma forma que, quando você foca em um pilar para melhorar aquilo que está te incomodando, os outros também são positivamente afetados, né? Então, é muito para você conseguir, e a gente brinca que você precisa ser feliz, entre aspas, né? De segunda a sexta. Para o sábado e domingo ser aquele dia bônus para você conseguir, cara, fiz tudo, sabe? Tá tudo bem, encontrei meus amigos, vi meus pais, passei com meu filho, consegui trabalhar, consegui organizar a minha semana de uma forma que eu, né, fiz o que era importante para mim. Né? Porque essas questões, os pilares, são coisas que são fundamentais. É você cuidar do seu intelecto, estudando seja lá o que você quiser, cuidar da sua saúde, estar com os exames em dia, saber os resultados do seu exame. Tem gente que não faz exame há 3, 4, 5 anos. Eu fiquei 2 anos sem fazer. Eu fiquei bastante tempo também. Eu sou a louca da vitamina. Você olha minha bolsa, eu tenho uma bolsinha só de suplemento. Entende? Então, assim, faz parte de mim. Você tá com a pele ótima. A pele é linda. Obrigada. Não, desculpa aí, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu te perguntei isso porque eu acho que o que criou um pouco de ranço dos coaches ao longo desses últimos tempos é aquela coisa do atingimento da meta sem observar o caminho, efetivamente. Né? E aí volta no problema da saúde mental também. Sim. Porque, você... muita cobrança. É muita cobrança. E aqui a gente escuta muito. Quando você está estourando no onça num aspecto da vida, pode ter certeza que algum outro está estranho. Né? É por isso que a gente fala do sistêmico. Porque, por exemplo, eu sou casada. E eu quero ser triatleta. Mas meu marido não quer. Isso vai fazer com que eu prejudique o meu relacionamento. Por quê? Porque eu vou ter que acordar 4 da manhã, vou ter que dormir 6 da tarde, eu não vou conseguir ver meus filhos acordados, porque eu não consigo nem almoçar, nem jantar, nem tomar café, nem nada. Eu não vou conseguir ser esposa. Então, assim, eu acho que a gente precisa também colocar num grau de importância. Verônica, o que é importante para mim? Para mim, a família vem em primeiro lugar. Então, faz sentido eu querer ser triatleta? Não, eu posso até treinar a natação, a bicicleta, a corrida, mas eu não preciso necessariamente me tornar triatleta e... profissionalizar isso, entende? Né? Eu vou ter o prazer do mesmo jeito, mas eu vou conseguir gerenciar o que é importante para mim. Né? Então, assim, é aquele negócio que eu falei, nem lá nem cá, um meio termo, sabe? Eu não preciso abrir mão de algo que me faz bem, mas ao mesmo tempo eu fazer com que aquilo seja saudável para o meu convívio. Porque é o que a gente falou lá no começo. É a conjunção dos interesses. Exatamente. Eu posso até trazer um exemplo para você físico aqui na sua frente. Eu, ano passado, entrei num hiperfoco de trabalho tão grande
que cheguei a ponto de perder momentos com os meus filhos. Eu estava Exato. quase perdendo os meus filhos. Exato. E perdendo a minha saúde. Perdi minha saúde, podemos dizer assim, sim. porque no início do ano eu tive Covid, fiquei com várias sequelas. Em seguida veio a crise de pânico, estou em tratamento e com tudo isso, no hiperfoco no trabalho dos últimos 2 anos, porque a pandemia para mim, assim, financeiramente foi boa, porque eu tive muito trabalho, então eu foquei no trabalho, esqueci como diz o meu professor, dos outros pratinhos. Exato. Esqueci dos meus filhos, esqueci da Daniela mulher, Exato. esqueci da Daniela filha. E aí isso afetou demais a minha vida, porque tem uma coisa para mim que, como você mesma disse, é muito sagrado. Eu sempre, assim, eu vou brincar que desde recém-nascida, desde o útero da minha mãe, eu sempre sonhei ser mãe. É uma das maiores realizações da minha vida. E quando, num treinamento aqui, na escola de mentoria, que eu fiz o ano passado, no finalzinho do ano, inclusive por insistência dos professores, porque eu não tinha percebido isso, eu identifiquei que eu estava deixando de viver com os meus filhos por causa do trabalho, sabendo que eu já tenho uma condição que me permite ter tempo para eles. Isso foi uma bomba na minha vida. Eu saí daqui assim... Mas eu acho que isso é uma grande cobrança social. Sim. A mulher, ela tem que ser... Eu ia usar Pode uma usar. brincadeira com um palavrão, mas tô tentando Pode mudar usar. aqui. Mas, tipo, top foda em tudo. Sim. Ela tem que ser a melhor CEO, porque ela tem que ser CEO, né? Sim. Ela não pode querer ficar no cargo da gerência. Não. Ela tem que ser CEO, ela tem que querer aquilo. Ela tem que ser CEO de tudo. Ela Ela é tem que ser obrigada, ela tem que ser uma baita mãe. obrigada a ter o melhor cargo, a ter sucesso, o sucesso que os outros acham Exato, que é que sucesso, ela tem que ter. né? Exato, então assim, ela tem que ser uma baita mãe, ela tem que ser uma baita esposa, ela tem que ser uma baita tudo. E não dá, É impossível. não dá. Não dá. Então hoje, isso na brincadeira do alinhamento, né? Eu falo pro meu namorado, eu falo, cara, porque teve um dia que ele falou assim, eu admiro muito como você é na sua profissão. E eu falei pra ele, eu falei assim, se essa é a única admiração que você tem por mim, eu preciso te alertar. Tem um prazo de validade. Porque o dia que eu tiver os meus filhos, não que eu vá abandonar tudo, mas é que assim, o meu foco é outro. E tudo bem eu estar numa posição de gerência. Eu não quero ser CEO. Entende? Eu não quero. Hoje, no meu trabalho mesmo, eu nem sou CLT. Eu sou PJ e eu abro mão de coisas para eu poder estar em Campinas e vir para cá duas vezes por semana. Sabe? Então, isso para mim é importante, para minha saúde mental. Eu falei assim, eu não quero nem saber preço. Porque em São Paulo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser. Então, eu não quero ser essa pessoa de novo. Porque a vida já que vivi você aqui tem em 15 Campinas anos. tem valor e não tem preço, né? Eu recusei uma proposta para ir para São José do Rio Preto, ao contrário. A pergunta que eu fiz foi, é dedicação exclusiva? É, dedicação exclusiva. Eu falei, não quero. Porque Se fosse 4 horas por dia, eu até iria, porque aí eu teria o tempo para desenvolver as minhas outras questões, meu filho e etc. Mas dedicação exclusiva... Exato. Eu acho que, assim, deviam inventar um part-time de feminino, sabe? De trabalho. Sim. Porque, cara, é natural e é saudável pra mulher. Só que o ponto é... Não posso generalizar, mas vou generalizar aqui. Grande parte das mulheres não quer. Elas não querem. Elas querem trabalhar até 10 da noite, porque acham bonito. A minha empresa, ela foi comprada por uma outra empresa no ano passado, retrasado, e me chamaram pra ir. Eu falei, eu não vou. Porque a cultura da empresa não condiz com o que eu quero viver. Eu não vou trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Eu desculpa. cheguei a Eu não trabalhar, quero. eu cheguei a trabalhar, acordar de manhã e ir até as 4 da manhã, dormir Exato. 2 horas e, sabe? E assim, naquela rotina louca, levava meu filho na escola no automático, mas mal falava com eles. Então, assim, isso foi muito prejudicial, é muito prejudicial. Eu sei que não tem como corrigir o passado, mas tem como Sim, fazer diferente. E justamente nesse autoconhecimento, nesse equilíbrio dos pratinhos, eu já criei um prazo de validade. Exato.
eu hoje tenho um tempo de qualidade com meus filhos. Hoje eu posso escolher ficar em casa determinado período com eles. Eu posso trabalhar home office. Sim. Eu posso atender quem eu quero, quem eu não quero, né? Mas eu já tracei um prazo de validade, que eu até brinco com a Marta, que eu falo que eu só vou passar e pegar o dinheiro, amiga. Não, meu Mas prazo de validade, eu sou aquela que quer se aposentar, entendeu? Eu quero me aposentar. Eu não sou aquela louca que quer trabalhar até morrer. Ai, que vai ficar frustrado o dia que parar de trabalhar. É Não, que eu quero amo o me que eu aposentar. faço. Então, assim, Ah, eu amo também, amiga. Mas eu quero amo a me minha profissão. É uma coisa que, se eu tiver que optar por parar de trabalhar, só se eu não tiver condições mesmo. Mas eu amo o que eu faço. Por isso que eu falo que o meu prazo de validade é só passar e falar: oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu quero. Eu fiz assim. Meu prolabore, obrigada. Eu precisava ir pra academia. Eu preciso ainda, né? Eu precisava ir pra academia. E eu falava, o que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro, meu filho chegava da escola, tinha aquela curtis ali, né? Fazia lição com ele, alimentava, que não sei o quê, voltava, sentava e voltava a trabalhar. Engordando cada vez mais. E assim, eu ainda não consegui fazer o quanto de atividade que eu precisaria, né? Mas hoje é sagrado. Eu tenho natação com ele de segunda e quarta à noite. Terça ele tem taekwondo e eu depois da aula dele faço dança e quinta-feira eu faço dança. Não é nem que tô me exercitando assim super top ainda programado, mas hoje não interessa. Eu estou trabalhando lá, deu a hora de eu ir para academia com ele. A gente pega as nossas coisas, a gente vai para academia, a gente volta e eu não volto a fazer o que eu estava fazendo. Eu chego da academia, vou tomar banho, vou me alimentar. E ali eu fico. Porque não estava funcionando trabalhar aqui numa retardada. Entendeu? Tava me deixando muito pior. Né? Então, assim, porque hoje, mesmo que não seja aquele super tempo maravilhoso, mas a gente tem aquele tempo. Por exemplo, eu falo que a dança é um prazer meu. Sim. Entendeu? Dança, por exemplo, agora eu tô nos lugares lá e começo a dançar as musiquinhas do TikTok e começa a tocar, eu sei todas as coreografias, eu fico lá, bonitinha lá, mas é um prazer meu, uma coisa que eu faço por mim. E caramba, eu tenho direito de ter um prazer meu. É isso que a grande maioria da sociedade não aceita que a mulher tem, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Nosso tempo aqui é meio apertadinho. O papo foi maravilhoso, incrível. O tema que você abordou foi espetacular. Que bom. Me trouxe recordações aqui que eu tive que Respira segurar fundo, para não olha. chorar, porque realmente mexe muito comigo. E, por favor, deixa uma mensagem aí para as mulheres, para os homens que precisam despertar, que buscam esse quentinho que a gente falou aqui. Eu acho que esse quentinho vem muito do que a gente mencionou da identidade. Então, é buscar um autoconhecimento, seja da forma que for, né? Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que te aquece, sabe? Quando você sabe quem você sabe aonde você quer chegar. E não estou falando de alta performance, nem de plano de ação, nem de nada, mas aonde você quer chegar para você entender aonde você está. Eu estou indo nessa direção ou eu estou completamente ao contrário? E dá tempo, sempre dá tempo de parar, de reajustar as velas para que o teu vento sopre. De ao teu realinhar favor. os pratinhos. Exato. Então, sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Você quer deixar suas redes sociais? Posso Pessoal, deixar. Deixa seus contatos. Posso pegar do seu? Que meu sobrenome é... Tô sem meu celular aqui. Peraí. Meu sobrenome é... Verônica É Veroborru Coach. Borro Coach. Aqui, ó. Só pra ficar mais fácil. Qualquer coisa os meninos colocam Dá pra colocar na tela? Os meninos colocam Tá na descrição do vídeo. Combinado. Tem algum site, alguma coisa? Não, eu faço Só o pelas redes Instagram. sociais, Lá tem meus contatos. dá pra Então, encontrar. os meninos vão deixar no rodapé do vídeo. Tá ótimo. E aí, o pessoal entra em contato com ela, porque vale super a pena. O autoconhecimento ajuda muito na vida. Como eu disse, eu tive que dar uma
seguradinha aqui porque a emoção foi forte. Eu adorei também, agradeço imensamente. Muito. Eu que Com agradeço. certeza virá outro convite para continuar essa Eu conversa, adoraria. porque foi maravilhoso. Que bom, fico feliz. Obrigada, Verônica, por ter Obrigada aceito. mesmo. Assim, a sua prontidão em aceitar o nosso convite, em abraçar esse projeto que tá engatinhando e a gente espera que ele cresça, se torne um A adulto gente é um maravilhoso. bebê, é um bebê e vocês estão colaborando com o pagamento dos estudos. Hein? Com a amamentação. Com a Vocês amamentação, estão com a colaborando com a fralda. fralda, com tudo. Imagina, eu que agradeço. Quando quiserem, super disponível. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Mais um episódio chegando ao fim com essa maravilhosa da Verônica. Não vou me arriscar a falar sobre o nome dela porque é bem difícil, tá? Mas a Marta continua, né? Tô Ela aqui. continua. E vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho lá de notificações e também seguir a gente no Instagram. Porque a gente faz toda a divulgação no Instagram, põe alguns cortes no Instagram, porém o podcast é exclusivamente pelo YouTube. Então tem que seguir nas duas redes sociais. Por pra enquanto. acompanhar tudinho. Por Em enquanto. breve no Spotify. Em breve, em todas as plataformas de música, né? Que tem os podcasts, a gente vai colocar todos os episódios que já passaram e os novos também, a gente também vai colocar. E, né, já sabe, né? Tem jeito, sempre tem jeito. Sempre né? tem. Tchau, Tchau. gente.